Hoje, na nossa aula número 7 do nosso desafio de 12 dias para mudar a mentalidade financeira, nós vamos falar sobre a diferença entre sonhar e agir. Você vai descobrir como você pode transformar seus objetivos em realidade, tirar todos os seus planos, seus objetivos do papel e fazer com que eles aconteçam. Então, nessa aula de hoje, você vai descobrir o que você precisa fazer para que isso se torne uma verdade, uma realidade na sua vida, tá bom? Então, vem comigo para essa aula de hoje aqui e vamos aprender junto como tirar os seus objetivos do papel. Vamos falar sobre a diferença entre sonhar e agir. Vamos entrar no tema da nossa aula de hoje, vamos fazer uma leitura aqui de Provérbios, capítulo 10, versículo 4. Abre comigo aí a sua Bíblia, em Provérbios, capítulo 10, versículo 4. E o texto diz assim: o homem que trabalha com mãos negligentes empobrecerá, mas a mão dos diligentes enriquecerá. O homem que trabalha com mãos negligentes empobrecerá. Foco aqui, queridos, está na negligência. Você, se quiser alcançar a prosperidade, se quiser avançar na sua vida financeira e de verdade quiser transformar os seus sonhos em realidade, você não pode ser essa pessoa negligente. Você vai ter na sua vida diversas oportunidades e você precisa encarar cada uma delas de frente e buscar fazer acontecer. Por quê? Porque o versículo diz assim que o negligente empobrecerá, mas a mão do diligente enriquecerá. Então, se você busca transformar a sua vida financeira, transformar a sua mentalidade financeira, você precisa entender que você precisa ter uma atitude, não de negligente, mas de diligente. O que o diligente faz? A pessoa diligente, ela é esforçada, ela é determinada e ela faz algo até ter o resultado que ela está buscando, tá? E na nossa vida, a gente sempre vai ter oportunidades. A gente sempre vai ter oportunidades de fazer as coisas acontecerem. E como que nós vamos aproveitar essas oportunidades e não deixar nenhuma delas se passar? O que você precisa fazer? Aprender a identificar e aproveitar as oportunidades. Esse é um passo importante para você alcançar o êxito, o sucesso financeiro, o sucesso pessoal, o sucesso profissional. Mas para que você possa fazer isso, quando identificar uma oportunidade e aproveitar, você precisa também aprender uma outra coisa, que é ter uma atitude ou ser diligente nessa atitude, ter coragem, ter disposição para agir. Muitas das vezes deixamos passar boas oportunidades. Por quê? Por causa do medo, por causa da falta de confiança, por causa da insegurança, por achar que você não está preparado o suficiente para fazer aquilo acontecer. Muitos de vocês aí podem estar assistindo a esse desafio e pensando: nossa, como que eu vou colocar tudo isso em prática? Como que eu vou fazer essas coisas acontecerem na minha vida? E como que eu posso alcançar essa prosperidade que o pastor está falando aqui? Só que você precisa lembrar que as oportunidades que se colocam diante de você, de mim, de qualquer pessoa, elas não esperam. As oportunidades não esperam ninguém e quem não aproveita acaba perdendo. Então você precisa entender que ser diligente é você aproveitar as oportunidades que se colocam na sua frente. E o inverso disso é ser alguém negligente. Você pode orar, você pode clamar a Deus, você pode fazer um propósito, mas se você não aproveitar as oportunidades que Deus coloca diante de você, você não vai ter o sucesso e não vai ver realizado o quê? Você não vai conseguir transformar os seus objetivos em realidade. Então, entenda que as oportunidades não vão esperar. Então, o que você precisa fazer? Estar sempre atento, estar sempre preparado, estar sempre pronto para que você possa identificar as oportunidades e agarrar todas elas que surgirem na sua frente. Repete aí comigo assim, ó: oportunidade
versus atitude. Oportunidade versus atitude. Quando você observar uma oportunidade, você precisa automaticamente saber que você precisa logo ter uma atitude com relação àquela oportunidade que você identificou. E isso vai fazer essa diferença na sua vida. Não significa apenas estar do lado certo na hora certa, nem no lugar certo na hora certa. O que é você identificar uma oportunidade e aproveitar ela? Aproveitar uma oportunidade, às vezes, querido, não quer dizer que você vai receber aquilo sem precisar se esforçar, sem precisar se empenhar em alguma coisa. Para você alcançar o sucesso na sua vida, para você conseguir realizar os seus sonhos, conquistar os seus objetivos pessoais, profissionais ou financeiros, quando as oportunidades aparecerem, você vai precisar estar pronto para agir. Então não é só estar no lugar certo na hora certa. Isso é sorte. Nós não estamos falando de sorte, estamos falando de ter atitudes, ações voltadas para conquistar os nossos objetivos. Então, não significa apenas estar no lugar certo e na hora certa, mas significa ter as habilidades necessárias, estar preparado, capacitado, ter o conhecimento para que quando a porta se abra na sua frente, você possa aproveitá-la da maneira certa. Ou seja, tendo as habilidades, tendo os conhecimentos, tendo os recursos para aproveitar essa oportunidade. Por exemplo, eu me lembro de muitos anos atrás, eu trabalhava num hotel e eu queria ter uma oportunidade de subir de cargo. Só que para subir de cargo eu deveria aprender a manusear o sistema do hotel, o sistema de cadastro de hóspedes, de check-in, de check-out e tudo isso. Eu trabalhava num outro setor que não tinha nada a ver, eu não iria ter a oportunidade de aprender a mexer nesse sistema. Só que o que eu fiz? Eu fui e aprendi, mesmo não sendo a minha função, a manusear um pouco aquele sistema. E quando teve a oportunidade de uma vaga naquela posição, eu já estava capacitado, já sabia manusear. Então foi muito mais simples. A pessoa que tinha que tomar a decisão falar assim, não, eu vou dar a oportunidade para você porque você já até sabe mexer. Se eu pegar alguém novo, alguém que nunca mexeu com isso daí, eu ainda vou ter que ensinar essa pessoa. Mas como você não é dessa área, mas já aprendeu a mexer, você vai estar pronto para essa vaga aqui. Então, eu me preparei, me capacitei para que quando a oportunidade aparecesse, eu estava pronto para agarrar ela. Tem um ditado que diz assim, né? Que cavalo arriado só passa uma vez. E isso não é uma verdade. Por quê? Cavalo arriado. O que são os cavalos? O que é um cavalo arriado? O arreio é aquele assento que vem nas costas do cavalo, né? No lombo do cavalo. E esse cavalo arriado, aqui nesse ditado popular, está falando de oportunidades. E se você quiser, pode ter muitas oportunidades. Sabia disso? Não quer dizer assim, por exemplo, que você só vai ter uma oportunidade na sua vida. Não, cavalo arriado passa só uma vez. É isso que esse ditado está querendo dizer. Ou seja, se você, na próxima vez, você vai ter que arriar o cavalo. Ou seja, você vai ter que se esforçar muito mais ainda. Mas isso não é verdade, porque se você quiser, fizer o que precisa ser feito, você pode ter muitas oportunidades. Só que antes, você vai precisar de atitude. Você vai precisar estar preparado, você vai precisar estar capacitado para aquela oportunidade que surgiu para você. Eu vou te contar qual é o problema da maioria das pessoas. Qual é o problema? Tempo que elas gastam esperando a oportunidade aparecer para depois procurar saber, e agora o que eu preciso fazer para me encaixar nessa oportunidade? Vamos dar o exemplo aqui de uma vaga de emprego, né? Alguém está esperando uma promoção lá no trabalho. Aí ela fica esperando aquela promoção, mas ela não se capacita, ela não melhora o currículo dela, ela não aprende uma outra habilidade, ela não se desenvolve. Por exemplo, se ele está esperando para ser promovido para supervisor, para gerente, para chefia, ele não se prepara fazendo um curso de liderança, ele não vai fazer um treinamento de
desenvolvimento pessoal, por exemplo, que faz uma diferença nessa área, mas ele fica esperando a oportunidade surgir para depois ele correr atrás e falar: o que é que eu preciso fazer para me encaixar nessa vaga? Não, você já deveria saber o que você precisava fazer e já ter feito. Então é assim, as pessoas querem oportunidade, mas elas não se capacitam para que essa oportunidade venha diante delas e elas possam atendê-la. É assim no trabalho, é assim na igreja, é assim em muitos lugares. E por que isso acontece? Porque as pessoas foram configuradas na sua mente desde pequeno para ganhar coisas. E eu falei para vocês aqui nas primeiras aulas que a gente não ganha nada. Só quem ganha dinheiro é criança e pedinte. Mas as pessoas estão acostumadas desde criança com o quê? Não, se você quer alguma coisa e não te deram, faz pirraça que você consegue. Faz uma birra e aí depois é só esperar que aquilo lá vai chegar para você. E aquela pessoa que cresceu entendendo isso, ela chega na idade adulta, ela acha que quando tiver uma oportunidade, se não derem para ela, ela pode fazer uma birra, uma pirraça, que aquilo tem que vir para a mão dela. Certa vez, eu tive uma situação com um liderado no Ministério de Louvor, quando eu era líder do Ministério de Louvor na igreja. Ele queria tocar uma canção e eu não queria tocar aquela canção. E eu quem decidia, porque era o líder. Só que aí, essa pessoa, ele fez um barraco. E no final das contas, a gente foi parar na sala do pastor para discutir o assunto. E lá, quando a gente estava nessa sala, conversando e resolvendo a questão, ele falou assim: se não for fazendo pirraça, parece que eu não consigo as coisas. Talvez não foi com essas palavras, mas foi o que ele quis dizer. Se eu não fizer pirraça, eu não consigo as coisas. Falando para mim, né? Tipo, por exemplo, eu estando naquela situação, fui chamado para essa linha lá do pastor para conversar. E ele disse o seguinte: se eu não provoco essa situação, parece que eu não tenho minhas vontades atendidas. E isso é o comportamento da maioria das pessoas imaturas. Por quê? Porque elas não se preparam, não se capacitam antes, não fazem a preparação e não aguardam a oportunidade chegar para que elas estejam prontas. Não, elas querem forçar. Quando a oportunidade pinta, elas não estão preparadas, nem capacitadas, nem habilitadas para fazer aquela coisa, mas elas querem forçar a situação a acontecer. Aí o que eu falei para essa pessoa? Eu falei: não, tudo bem, você acha que você precisa fazer a pirraça para você ter atendida a sua vontade. Só que você já é adulto e você pode e precisa aprender a lidar com um não. Quando a gente é adulto e a gente quer viver baseado dessa forma, a gente vai ter que aprender a lidar com os nãos da vida. Se você espera uma promoção no seu trabalho e você não se capacita antes daquela oportunidade chegar, quando ela chegar e você for pedir a promoção, você vai ouvir um não. Em muitas áreas das nossas vidas, quando nós queremos abraçar aquela oportunidade e você não se preparou para isso, você não correu atrás e não se capacitou, você quer passar num concurso público, você quer entrar para uma empresa, você quer passar numa prova na escola, e se você não se capacitou antes, não se habilitou, quando aquela oportunidade chega, o que você vai receber é um não. Você não está pronto, você não está preparado, não é o momento. Então você precisa aprender isso. A Bíblia diz assim que é melhor dar do que recebermos. Então, tem gente que quer receber, mas não quer dar. Ou seja, ela quer que tudo venha até ela, mas ela não quer fazer a contrapartida, que precisa ser feita antes. É a dedicação, é o sacrifício antes, é o empenho, é o estudo. A pessoa não quer fazer essas coisas antes, mas ela quer receber. Então você precisa entender, é melhor dar do que receber. Porque quando você faz primeiro, você vai receber de uma forma mais natural, mais simples. Quando você ouve, por exemplo, que você tem que doar, que você tem que compartilhar, que você tem que transbordar, que tem que abençoar alguém, isso parece para você, às vezes, se você ainda não tem esse entendimento, que você tem que dar tudo que você tem. E não, isso não é verdade. Isso só acontece porque você ainda não aprendeu que na vida você precisa ser um rio correndo
e alimentando diversas pessoas. Você acha que você, para poder compartilhar, para poder doar, você teria que dar tudo que você tem e ficar sem nada. Isso não é verdade. Por isso que a Bíblia está falando, é melhor dar do que receber. A gente gosta de receber. A gente gosta de pedir e receber e ter os nossos pedidos aceitos. Até mesmo com Deus a gente faz isso. Só que quando Deus fala não, a tendência é que muitas pessoas vão ficar chateadas com ele. É daí que saem os magoados, os ateus, é daí que saem todas essas pessoas. Por quê? Não fizeram a parte deles antes. Quando Jesus fala assim, né, querido? Vocês pedem e não recebem por quê? Porque pedem mal. O que ele quer dizer com isso? Que está pedindo errado. Talvez ou você não se preparou antes para receber o que você está pedindo, ou você tem as motivações erradas, ou você está pedindo só para você, para morrer em você, porque você é um mar morto. Se realmente você tiver com a sua mentalidade transformada nessas coisas e não tiver ativado aí na sua mente o modo ganhar, me dá dinheiro, me dá aquilo, faz isso para mim, e você nunca faz nada por ninguém, se você não tiver ainda com essa mentalidade ajustada, tudo que você aprender você vai poder compartilhar aqui dessa aula, por exemplo, desse desafio. Tudo que você aprender nesse desafio você vai ser capaz de compartilhar, de passar para frente e ensinar para outra pessoa, não só aqui, mas na vida. Se você aprendeu a palavra de Deus, você é apto para passar para outras pessoas. Se você aprendeu algo sobre a família, você estará apto para passar para outras pessoas. Se você foi abençoado, você também está apto para abençoar outras pessoas. Só que a gente quer a oportunidade. A gente quer que a oportunidade caia no nosso colo sem que a gente precise fazer nada. Você quer, queridos, chances maiores da oportunidade aparecer para você do que quando você está em movimento, trabalhando na direção daquele seu objetivo? Ou você acha que é só sentar e ficar esperando o objetivo e o sonho se realizar sozinho? Saiba de uma coisa, a palavra mais poderosa nessa aula aqui se chama atitude. Diga aí, eu preciso ter atitude. Fala para você mesmo, eu preciso ter atitude. Porque a atitude é quem vai fazer você se capacitar para aguardar a oportunidade chegar. E essa palavra, ela tem poder na sua vida porque ela, quando você decidir que você vai ser alguém de ação, de atitude, você não vai ficar esperando a oportunidade. Quem espera a oportunidade é pessoas que não têm atitude. Porque quem tem atitude, ele vai estar tão pronto, ele vai estar tão capacitado, tão habilitado para aquilo que ele vai conquistar aquela situação. Vai ser notório. Ninguém vai poder negar. Essa oportunidade ela vai ter que surgir. Porque você já está na posição, você já faz aquilo, você só ainda não recebeu talvez o reconhecimento, mas você já está agindo. Davi, querido, ele já tinha coração de rei, ele já fazia o que o rei deveria fazer pelo exército de Israel. Ele só ainda não estava no trono, mas ele já era rei. É esse tipo de comportamento que a gente precisa ter quando a gente quer conquistar alguma coisa na nossa vida. E isso é a fé. Se você tem fé, você vai viver como se aquilo já fosse uma verdade na sua vida. E não esperando acontecer para depois você ter o comportamento de acordo com aquilo que você gostaria que acontecesse. Então a palavra mais poderosa para você hoje, nessa noite, é atitude. O que você quer que aconteça na sua vida? Pastor, eu quero ser promovido no meu trabalho. E o que você está fazendo para isso acontecer? Pastor, eu quero prosperar financeiramente. E o que você está fazendo para isso acontecer? Pastor, eu quero, não sei, conquistar, crescer, mudar minha mentalidade. O que você pode estar fazendo para isso acontecer que até hoje você ainda não fez? Qual atitude você precisa tomar para isso acontecer? Porque as atitudes não são vazias. Não é só falar que quer e pronto. Elas precisam existir. Atitudes são coisas reais, elas precisam existir. São ações, são decisões, isso é atitude. E para você tomar posse dessas coisas que você quer conquistar como seus objetivos, você precisa ter essas atitudes. Quando eu me movimento, eu mudo meu pensamento e atraio aquilo que eu quero. Repete isso comigo aí. Quando eu me movimento,
eu mudo meu pensamento e atraio aquilo que eu quero. Quando eu me movimento, mudo meu pensamento, eu atraio o que eu quero. Não atrai por sorte, não atrai por uma força cósmica do universo. Não, você atrai porque você está trabalhando para aquilo acontecer. Você está fazendo o que é preciso para conquistar esse algo. A atitude para enfrentar desafios, assumir riscos, superar obstáculos, tomar decisões difíceis. A atitude para persistir e para aprender com os seus erros, para se adaptar às mudanças e para buscar sempre novas oportunidades. Repete comigo uma coisa. Atitudes atraem oportunidades. Atitudes atraem oportunidades. É o contrário. Você não vai esperar a oportunidade aparecer para depois agir. Não, você vai agir, porque a sua ação vai abrir uma porta de oportunidade que você está esperando. Tem gente que fala assim, né? Eu perdi a oportunidade da minha vida. Não sei como isso foi acontecer. Eu sei, você estava despreparado. Só que eu tenho uma boa notícia para você. Essa não era a oportunidade da sua vida. Porque como que você perdeu algo que você nem tinha? Como que você pode perder algo que nem era seu? Da mesma forma que essa pseudo-oportunidade da sua vida se foi, talvez muitas outras também passou e você nem percebeu. Só que elas não eram suas. Você perdeu, mas elas não eram suas. E nem era a oportunidade, porque se você fizer o que precisa ser feito, você pode abrir outras portas de oportunidade para você. Então coloca isso na sua cabeça. Se não foi contabilizado como sendo seu, você também não perdeu, não teve prejuízo. Não entrou como ganho e nem como saiu, não foi um prejuízo. Aquilo nem era seu. Não existe prejuízo em alguma coisa que não entrou no seu caixa. Essa oportunidade aí que você diz que era a oportunidade da sua vida que você perdeu, ela nem era sua, porque você não estava pronto para ela. Eu perdi aquela vaga de emprego, não acredito, eu perdi a minha bolsa, eu perdi uma oportunidade aqui tremenda de fazer um ótimo negócio, eu perdi a oportunidade de fechar um negócio aqui. Não era sua, porque você não estava pronto. Se você estivesse pronto, se você estivesse agindo para que aquilo acontecesse na sua vida, você não teria perdido aquela oportunidade. Então o que você precisa ter a partir de hoje? Novas atitudes. Para quê? Porque novas atitudes vão trazer para vocês novas oportunidades. Se você quer uma nova oportunidade na sua vida, comece então a ter novas atitudes. Ter novas atitudes vai ser algo desconfortável para você. Por exemplo, se você quer mudar o seu corpo, você tem um objetivo. Eu quero ficar bombado. Quero melhorar meu porte físico. Por exemplo, você quer fazer isso. Você precisa primeiro ter uma atitude. Você vai se matricular na academia. Então agora você vai começar a treinar. E a primeira semana sua lá nessa academia, se exercitando, vai ser a pior semana da sua vida. Porque você vai ficar todo dolorido. Vai ser a pior semana da sua vida. Porém, se você parar por causa desse desafio, dessa dor, é pior ainda. Porque se depois você parou, mas aí passou um tempo, você quer voltar, você vai sofrer de novo. Então, querido, o que você precisa fazer? Se você quiser agarrar essas oportunidades que se colocam diante de você, se você quiser fazer algo acontecer, você precisa ter novas atitudes que não serão simples de serem tomadas. Decisões que também não serão simples de serem tomadas. Só que é melhor você encarar essas coisas e passar por elas e estar preparado para conquistar os seus objetivos do que quando a oportunidade aparecer, ela te pegar desprevenido. Aparentemente, perda que a dor pode representar, na verdade, é o contrário. A dor aqui, desse meu exemplo da academia, está mostrando que os seus músculos eles estão soltando, eles estão descolando dos ossos. A dor está mostrando, na verdade, que você já está tendo resultado. Só que tem gente que olha para a dor
das primeiras atitudes, do início da jornada, e ela fala assim, não vai dar certo, olha, tá muito difícil, eu não vou conseguir. Só que essa dor, ela não é um motivador para a sua desistência. Essa dor, ela é um pequeno resultado que você já está colhendo das ações que você está tomando. A dor é um pequeno resultado, nesse caso da academia, ou seja, seu músculo está descolando dos ossos e a partir daí eles já estão livres para começar a crescer com os exercícios que você vai continuar fazendo. Esse aparente prejuízo vai trazer para você mais disposição física e mental, por exemplo. Você vai ficar mais disposto, vai acordar mais animado, sua mente vai trabalhar de uma forma diferente, você vai estar mais ágil no pensamento, vai ficar mais disposto do resto do dia se você treina pela manhã, por exemplo. Sem contar os outros benefícios, por exemplo, a saúde, a estética, a autoestima. Todos esses outros benefícios vão vir acarretados, mas para que isso aconteça, antes você precisa da atitude. Antes você precisa da atitude e não ficar esperando a oportunidade. Nem todas as coisas fazem sentido para todas as pessoas, então você precisa começar a agir e fazer aquilo que faz sentido para você de acordo com seus objetivos. Talvez esse exemplo da academia aqui não se aplica para você, ele se aplica para mim. Mas se você tem outros objetivos, saiba que o que vai acontecer a partir de agora ou o que precisa acontecer? Atitude. Ah, pastor, mas não tem essa oportunidade agora, eu quero empreender nessa área, mas eu olho para um lado, eu olho para o outro e eu não vejo nenhuma oportunidade. Não tem problema, começa com a atitude. Ah, eu estou querendo fazer alguma coisa aqui, crescer na minha empresa, ser promovido, mas não tem vaga. Ninguém aqui tem oportunidade, essa empresa não dá oportunidade. O que precisa? Atitude. Começa com a atitude. Tudo começa com a sua atitude. Não precisa ficar esperando a oportunidade aparecer para depois correr atrás do prejuízo. Tem uma coisa aqui que eu acredito que das atitudes nascem as oportunidades. Já dei um exemplo aqui para você lá da minha época de trabalho. De uma atitude minha nasceu uma oportunidade. Na verdade, a oportunidade ela surgiu, só que eu estava pronto para atender. Eu vou fazer, por exemplo, uma alegoria aqui para você do mundo do campo, da roça. Uma vaca. A vaca tem um leite para sustentar o seu bezerro. Só que ela não vai atrás do bezerro. Ela não fica atrás. Bezerrinho, vem mamar, vem aqui se alimentar. A vaca não faz isso. Ela apenas aparece lá no pasto, no curral. Ela está naquele ambiente ali, ela aparece lá e ela está cheirando a leite. E ela não vai atrás do bezerro. É o bezerro quem corre atrás dela para ter o seu sustento. A vaca aqui é a oportunidade. E o bezerro só se alimenta porque toma atitude. Quem é o bezerro? O bezerro somos nós, é você, sou eu. Porque a oportunidade, ela está aí. Tem oportunidade, queridos. Somos nós que não estamos capacitados. Hoje em dia, por exemplo, o que acontece com a situação do desemprego? Todo mundo fala, nossa, mas não tem emprego, não tem emprego. Não tem emprego no nível que está todo mundo procurando, que é o nível baixo, o nível raso. Porque quem faz uma especialização, quem faz um curso superior, quem faz um doutorado, um mestrado, tem oportunidade para essas pessoas. Só que o que as pessoas estão esperando? Não, eu vou ficar aqui parado, não vou fazer nada, esperando a oportunidade acontecer. Se você quer que as coisas aconteçam na sua vida, quem aí quer que as coisas aconteçam na sua vida? Você quer que os seus objetivos se cumpram, os seus sonhos se realizem, os seus projetos saiam do papel? Você quer que essas coisas aconteçam na sua vida? Quero, pastor. E por que você ainda não tomou as atitudes que você precisa tomar? Por que você ainda está procrastinando? O que é procrastinar? É empurrar com a barriga as coisas que você sabe que precisa fazer. Tem coisas que na sua vida pessoal você já deveria ter feito que não fez ainda. Tem coisas que na sua vida emocional você já deveria ter dado um basta em algumas coisas, ter começado a providenciar outras e você ainda não fez. Na sua vida financeira tem coisas que você já deveria ter feito, mas você está empurrando com a barriga para fazer. E aí você está esperando a oportunidade de ouro cair do céu no seu colo e resolver a sua vida. Você precisa tomar
as atitudes necessárias para conquistar o seu objetivo. Porque não vai existir novas oportunidades sem que da sua parte também apareçam novas atitudes. Sabia, querido, que Jesus disse assim que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, nós moveríamos montanhas? E tem uma história, né, de Maomé que diz assim, vou contar aqui essa historinha para vocês. Maomé certa vez disse para um grupo de pessoas: eu vou trazer aquela montanha para cá amanhã e vocês, se quiserem ver isso acontecer, precisam chegar no horário, porque eu não vou esperar vocês. Quem quiser ver aquela montanha vindo para cá, esteja aqui amanhã, às 9 horas da manhã, nesse mesmo local aqui onde nós estamos conversando, por exemplo, né? Aí o povo que admirava ele, o povo que era fã dele, né? O povo que gostava das coisas dele, que ele falava e ensinava, porque ele era um político, porque ele era alguém influente, né? Ele era alguém que engajava as pessoas, e aí ele fez essa promessa. Todos ficaram abismados com isso que ele falou, mas a montanha, no outro dia de manhã, ela não veio. E aí Maomé e as pessoas que estavam ali aguardando, achando que ele ia fazer alguma coisa extraordinária, achando que naquela hora ele ia dar um comando e a montanha ia se levantar e vir andando até o lugar que ele mandou, ou seja, um milagre iria acontecer, a montanha ia pular no colo dele, alguma coisa ia acontecer, as pessoas talvez estavam pensando nisso. Ele simplesmente falou assim para aquelas pessoas: montanha, vem até Maomé. E a montanha ficou quietinha, parada, não se levantou, não veio, não andou até a direção a ele, não fez nada. E aí quando talvez muitos de nós desistiriam e falavam: gente, então não deu certo, eu desisto da minha carreira aqui de profeta, desisto da minha carreira de fazedor de milagres, não me sigam mais, não me ouçam mais, não façam mais nada do que eu falar. Não, ele fez o quê? Virou para as pessoas e falou assim: se a montanha não vem até Maomé, Maomé vai até a montanha. E todo mundo ficou doido, aplaudiu ele, gritou e falou: é um gênio. Essa história parece boba, né? Mas ela é até doida. Se você prometer que algo vai vir até você e isso não vier, o que você precisa fazer? Você que vai até aquele algo. Se você tem um objetivo, querido, se você tem um propósito de vida, se você tem algo que você quer conquistar e aquele algo não se abrir, a oportunidade não cair no seu colo, como muitos ficam esperando, se a oportunidade não vier do nada, você precisa fazer ela acontecer. Jesus falou assim: se você tiver fé, vai acontecer. Jesus não é Maomé, queridos. Jesus é Deus. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, todo-poderoso. E ele falou: se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai conseguir transportar os montes de lugar. Ele é o profeta, o Deus vivo em pessoa. Ele disse que se a sua fé for do tamanho do menor dos grãos, já é suficiente para você fazer coisas extraordinárias. Só que até você conseguir transportar esses montes, no começo, talvez, você vai ter que ir até eles, assim como Maomé fez. No começo, talvez, você vai ter que se esforçar muito para aquela oportunidade se mostrar na sua frente. No começo, você vai ter que fazer muito e colher pouco, talvez. Agora, pensa no que realmente que você quer, na verdade, e vá em direção a isso. Pense no que você quer aí. Feche seus olhos e pense aí. Por que eu estou aqui num desafio para mudar a minha mentalidade financeira? Eu quero conquistar o que financeiramente? Qual tipo de resultado financeiro eu quero na minha vida? O que eu espero, o que eu sonho para a minha vida financeira a partir disso aqui? Pensou no que você quer? Agora você precisa agir, ter atitudes e começar a ir na direção dessas coisas que você quer. Não apenas agora já fiz o desafio, já o pastor ensinou 12 dias aqui, agora é só sentar e esperar. Não, a atitude vai fazer você ficar cada vez mais perto da montanha. É a atitude que vai te levar cada vez mais perto.
de passo em passo. Existem oportunidades que estão sendo dadas para pessoas as mesmas que você quer, oportunidades que estão sendo entregues para outras pessoas em diversos lugares, porque você não toma a atitude. É por isso. Você acha que isso é impossível? Ou então você não gosta de ter atitudes porque você quer que as pessoas entreguem na sua mão e façam a sua parte, assim como aquele menino mimado que eu dei o exemplo para você aqui. Então você precisa parar com isso. Você precisa decidir ter atitudes que vão te levar até os objetivos que você quer conquistar. A mentalidade dos vencedores é fazer diariamente o que os derrotados fazem só de vez em quando. Qual que é a mentalidade vencedora? É fazer diariamente o que os derrotados fazem ocasionalmente. Qual é a diferença aqui? Está no diariamente. Por que esses vencedores são vencedores? Simplesmente porque fizeram diariamente. Provavelmente, os que são vencedores hoje também fizeram e não tiveram resultado. Só que eles não desistiram. Só que eles não pararam. Só que eles não abandonaram os projetos e os sonhos deles. Eles continuaram diariamente fazendo. Então, você não pode nunca deixar de ter atitude que te leve em direção ao seu sonho. Você nunca pode deixar de tomar as atitudes que você precisa para seguir em direção ao que você busca. Você tem que agir todos os dias, incansavelmente. Tem algo que Deus falou sobre aquele povo que estava construindo a torre lá em Babel. O que Deus falou sobre eles? Esse povo, eles estão totalmente engajados, eles estão totalmente envolvidos, todos eles estão unidos nesse propósito e não vai ter nada que vai poder impedir o que eles queiram fazer. Por isso Deus desceu do céu, foi lá e confundiu a língua daqueles homens para que eles, na confusão deles, perdessem aquela unidade de propósito que eles tinham e não conseguissem cumprir o objetivo que eles tinham, que era um objetivo mau. Só que o que esses homens têm para ensinar para a gente é que você tem que agir incansavelmente todos os dias. Se você estiver em unidade de propósito, em unidade de ações, você tem que ter unidade com você mesmo. Tem gente que não tem. A boca dela fala que ela quer uma coisa. A mente dela, ou melhor, a mente dela fala que ela não precisa mexer com isso, que ela não consegue. E as ações dela levam ela para um lado totalmente diferente. Você precisa ter unidade com você mesmo naquilo que você quer. A sua boca precisa falar, você precisa nas suas atitudes, no seu dia a dia, reproduzir aquilo que você fala que quer. E na sua mente você está pensando assim, ó, hoje não deu certo, mas amanhã eu vou continuar. Por quê? Porque se eu não desistir, mesmo que a montanha não venha até mim, eu vou até a montanha. Essa é a mentalidade financeira que vai te levar a viver uma vida próspera e abundante. Essa é a mentalidade financeira que vai te dar os resultados que você espera. Quando você ouve grandes homens de sucesso falando de como eles chegaram ali, você não vê ninguém falando assim, ó, um dia eu pensei, tentei a primeira vez e já deu certo e eu tô aqui, estourei no norte. Não. Todos eles têm uma história de derrota, de perda, de superação para contar e de atitudes diligentes, incansável. Vou ler de novo o versículo que a gente começou falando aqui. Provérbios 10, versículo 4, para a gente encerrar essa aula aqui. Olha só o que diz, Provérbios 10, 4. O homem que trabalha com mãos negligentes empobrecerá. O negligente vai ficar pobre. Mas a mão do diligente, o que é diligente, queridos? Diligente é aquele que não desiste. Diligente é aquele que persiste. Aquele que, se não deu certo uma vez, tenta de novo de outra forma. Aquele que vai aperfeiçoando no meio do caminho, ou seja, é persistente, ele não vai desistir. Esse enriquecerá. E eu repito de novo essa frase que eu acabei de falar para vocês aqui. Vencedores fazem diariamente o que os derrotados fazem ocasionalmente. Então, por isso, você nunca pode deixar de ter atitudes que te levem a conquistar
aquilo que você busca. Então, para encerrar, eu quero te perguntar o seguinte: quais são as atitudes que você ainda não tomou que deveria ter tomado? Deixa eu falar mais pertinho aqui, olhando para você. Quais são as atitudes que você ainda não tomou que já deveria ter tomado? São elas que estão separando vocês de conquistar aquilo que você tem como objetivo. Tá bom? Então, toma atitude. Toma atitude e faz o que é preciso. Essa é uma mentalidade de alguém abundante. Essa é a mentalidade de alguém que vai se tornar alguém próspero, que vai se tornar alguém abundante financeiramente. Se você quer conquistar algum objetivo, você precisa dar passos na direção dele e não desistir. Ter atitudes. Atitude vai atrair a oportunidade que você quer. Talvez você fale assim: nossa, mas isso que eu faço aqui é tão legal, tomara que quem dera que pessoas pudessem descobrir o meu trabalho. Quem dera que pessoas pudessem descobrir o meu produto que eu vendo. Quem dera pessoas pudessem ouvir o que eu tenho a dizer. Quem dera pessoas pudessem me ouvir pregando o evangelho. Quem dera não. Tome atitudes necessárias e cave a oportunidade que você está buscando. Quero saber de você quais são as atitudes que você ainda não tomou que já deveria ter tomado. Você vai responder isso aqui para mim lá dentro da plataforma, nas tarefas da aula de hoje. Acessa lá a plataforma, responde as tarefas, não seja somente um ouvinte, um teórico, tá bom? Não seja só teórico. Teoria e prática é o segredo que vai te levar a conquistar os seus objetivos. Encerramos essa aula por aqui, que essa aula possa ampliar o seu entendimento e que você se torne alguém de atitudes, tá bom? Oportunidade está totalmente conectada com as suas atitudes. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau.